Vamos falar da Ponte Preta Macaca chegando aqui na tela da Band. Vem do lado da bola, vem do lado da bola. Enquanto o elenco da Ponte Preta continua na preparação para o jogo de amanhã contra o CSA, a diretoria segue em busca de novos reforços para a sequência da temporada. Pelo menos foi o que disse o executivo de futebol Alarcon Pacheco ontem em entrevista coletiva. A Ponte Preta tem espaço para isso, está buscando no mercado algumas peças que possamos detectar, que possam ser peças que venham a elevar o nosso nível técnico na competição. Alarcon também explicou por que Dauan, que foi alvo de interesse do Cruzeiro na semana passada, seguiu na Ponte Preta. Conversamos bastante com os representantes do atleta, com o próprio atleta, mostramos para ele a importância que o Dauan tem para a nossa equipe, mostramos para ele toda aquela história que ele já fez de bom na Ponte Preta até esse momento. E a gente sabe que mesmo na dificuldade, no momento que nós estamos passando, ele é um atleta muito importante para que possa nos levar a sair dessa situação. Portanto, o atleta entendeu, junto com seus representantes e até com seu clube de origem, e preferiu dar continuidade ao trabalho junto conosco aqui, para que possamos juntos sairmos dessa situação. Desde o início da atual temporada, a Ponte Preta já contou com a saída de alguns jogadores. Entre eles estão Paulo Sérgio e João Vitor. O ex-camisa 9, que chegou para ser titular do elenco da Macaca, não obteve um bom desempenho e saiu pelas portas do fundo do Majestoso. Já João Vitor foi contratado no início de abril e não disputou nenhuma partida com a camisa da Alvinegra. Infelizmente, não deram certo aqui, a gente sabe como funciona o futebol, a gente torce que pelos profissionais que esses atletas são, eles possam ser felizes nas equipes e que estão representando nesse momento. Com relação ao próprio João Vitor, é um atleta que até nós tínhamos a intenção de continuar com o mesmo. Diga-se de passagem, foi ele, junto com o seu staff, que solicitou o seu desligamento. A gente achava que nesse momento ele estava muito bem preparado para ter essa oportunidade, que a gente sabe que o atleta precisa passar por um período de preparação, de treinamento. Mas a gente resolveu naquele momento atender a solicitação do atleta e dos seus agentes e resolveu liberá-lo ao mercado. Dentro das 4 linhas, o objetivo da Macaca é outro: escapar o mais rápido possível da lanterna da Série B. E para isso acontecer, a primeira vitória tem que chegar com certa urgência. Isso porque até o momento a Ponte só somou 3 pontos em 21 disputados. Acho que a maior dificuldade para as equipes que estão construindo, né? Que começaram a ter a construção, começaram a fazer uma formatação de elenco no campeonato, com o campeonato em desenvolvimento. Então é nítido, né? Você pega nosso caso, né? Infelizmente, numa situação incômoda, e a gente não quer ficar nisso, mas a gente sabe que a cada jogo nós vamos crescer e a gente necessita e precisa dessa primeira vitória, né? Até para aflorar tudo, né? Não que está faltando confiança, que está faltando convicção, nada disso. Faltar é realmente entender que é essa linha de trabalho, que os atletas que nós temos são atletas de qualidades, atletas que podem fazer um campeonato de regularidade consistente. E para amanhã, Gilson Kleina já vai ter o volante André Luiz à disposição. O jogador, que foi anunciado no sábado, teve o nome publicado no BID e pode estrear contra o CSA. Kleina pode usar o volante no lugar de Vini Locatelli, que recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Brasil de Pelotas. O jogo da Macaca está marcado para amanhã, às 4h30 da tarde, no Moisés do Carelli. Eita, que treinador de goleiro amigo! Vamos debater já a Macaca, mas antes eu quero conversar com você. Neste mês dos namorados, você está pensando em dar uma apimentada na sua relação, mas está frustrado com o seu desempenho sexual? Agora você pode contar com a Clínica Upman. A Clínica Upman cuida das mais variadas condições que envolvem a saúde sexual masculina. Oferece tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta e recupere a sua performance. Envie agora mesmo uma mensagem de WhatsApp para 19, é o código aqui da região, e o número 99800-5939. Você será atendido por especialista que irá tirar todas as suas dúvidas, com atendimento personalizado. A clínica dispõe de cabines individuais e de casais. Você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. É sigilo mesmo.
Ligue agora mesmo, envie aí uma mensagem de WhatsApp e marque a sua consulta 19 998005939. Melhore o seu desempenho sexual com a Clínica UpMen. Clínica UpMen, a especialista na saúde sexual masculina. Bom, vamos lá então, o Tigrão falando aí da macaca. Tá chegando o André Luiz. Agora há pouco estava ouvindo Nossa Área, programa esportivo da Rádio Bandeirantes, das 11h30 até o 12h30, apresentado pelo Júlio Nascimento. E lá o Antônio Lupe colocou a Kessia, setorista do Sampaio Correia, de uma rádio lá de São Luís do Maranhão, e deu informações interessantes a respeito deste André Luiz, que está chegando. Primeiro que ele estava jogando, né? Não vinha sendo aproveitado, mas estava entrando de vez em quando lá no Sampaio Correia. Primeiro volante, jogador de muita marcação e tem um chute forte à distância, inclusive já marcou gols lá pela equipe do Sampaio Correia. Então, é o tipo de volante que a Ponte está precisando, porque o Locatelli, não sei o que aconteceu com ele, mas o futebol dele ficou lá em Chapecó, não veio para cá. E aí é uma situação muito complicada, porque o menino que entrou, né? Leonaldi. Acabou contundido, vai ficar 30 dias inativo, mas até, ou mais, né? Até voltar, até período de transição, já vai estar lá para mais da metade do campeonato. Então é o tipo de posição que a Ponte realmente estava precisando. Tava precisando, né? E tem o Lucas Cândido aí ainda, que esse talvez seja, tecnicamente, de todos os volantes que a Ponte tem, o melhor, mas ele também, né? Tem essa dificuldade aí, que no caso do André Luiz, esse é o ponto positivo. O cara já vem em condições de jogar, já está no bid e deve jogar amanhã, até pela suspensão do Vinícius Locatelli. Agora, não é o volante dos sonhos, mas a Ponte é tão carente, mas tão carente nessa posição, que eu acho que ele entra amanhã e não sai mais. E aí alguém vai dizer assim, espera um pouquinho só, mas o primeiro volante não é o Dauan? E agora vem um outro primeiro volante, quem é que vai fazer o segundo? Esse que a gente tá vendo aí com a 16 aí na imagem. Você vê aí no plano tático aí, Tigrão, os dois juntos, ó. Olha lá. Tá vendo? Mas provavelmente vai jogar. Mas sabe o que acontece? Nesse treininho aí dá pra ver. Já estão ali, ó. O Dauan, ele tem uma boa facilidade, ele tem uma boa adaptabilidade ou adaptação ao segundo volante. É que como não tem, né, o primeiro volante, ele está jogando mais atrás. Mas você vê que o Dauan toda hora está lá aparecendo como elemento surpresa. Inclusive fez o gol do empate lá em Pelotas contra o Brasil. Marca gol de cabeça em bola parada, já tem 2 ou 3 gols de cabeça aí. E, inclusive fez um legítimo, né? Na estreia da Ponte, lá contra o Brusque, o gol foi injustamente anulado, a Ponte foi prejudicada. Então eu tenho a impressão que, independentemente de ser um baita de um volante, que vem e resolve todos os problemas, mas que pela carência do setor, que o André Luiz entra na primeira posição de volante, o Dauan sobe um pouquinho e esse André Luiz não sai mais. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu torço muito para que ele resolva essa questão também de proteção à zaga da Ponte, que é uma zaga lenta, é uma zaga que não pode sair para a caçada, é uma zaga que não pode ficar de mano, e você ter um volante mordedor, pegador ali que dá essa proteção, refresca um pouco, alivia um pouco a exposição da zaga, sobretudo o Ednei, que tecnicamente é muito bom, mas ele é lento, né? Ele é lento. O Cleilton, pouquinho mais de velocidade, mas não é ainda aquilo que a gente pode chamar de um zagueiro veloz. Então, de repente, um volante de regularidade e eminentemente marcador pode ajudar aí até a liberar um pouquinho o Dauan, que de vez em quando faz boas partidas, mas é o tipo do jogador que tem contra ele o seu principal problema, futebolisticamente falando, é esse: a irregularidade. Às vezes está todo mundo descendo o cacete no Dauan, ele entra e faz uma baita de uma partida. E aí está todo mundo pensando que ele vai repetir, ele volta a ser o Dauan de quando estava sendo criticado. Você disse que a Ponte não tinha volante, né? Não tinha como adiantar o Dauan porque não tinha volante. Isso. Quer dizer, não tinha em termos. Você deu um aqui de graça para o Gilson Kleiner.
Mas ele não pegou, ou ouviu, ou não ouviu e não quis utilizar um zagueiro para jogar de volante, como primeiro volante, não jogar com 3 zagueiros. Eu falei do Ednei. Você falou do Ednei para fazer aquilo que o Guarani faz com o Bruno Silva. Uma tentativa, né? Colocá-lo para jogar como volante na frente dos 2 zagueiros. Isso. Só que o Gilson Kleina, ele não gosta de improvisação. Não gosta de colocar jogador fora da posição. Ou pode até ter treinado e não gostou, né, Batista? Porque uma coisa é a gente treinado, não vimos o treino, a gente mas não vê. Assim, ao longo da história, né? Ele é a 5ª vez que ele passa aqui, pô. A gente conhece de cor e salteado aqui o pensamento do Gilson Kleina. Mas ele fez isso uma vez aqui com sucesso, numa das suas passagens lá atrás. Com o Reinaldo. Não, o Reinaldo era lateral esquerda. Era quarto zagueiro e foi para a lateral esquerda. Mas tem outra. Tem outra que ele fez. Como é que chama aquele lateral esquerdo que foi daqui para o Inter, que estava suspenso lá na Argentina? Ronaldo. Me fugiu o nome dele agora aqui. O Wendel. O Wendel. Certa vez eu comentei, não com o Gilson Kleina. Não com o Gilson Kleina. Aqui no nosso dia a dia. Que eu achava o Wendel com uma habilidade tão grande na perna esquerda, como eu acho do Bidu, do Guarani, que eu faria um teste com ele como meia. Mais por dentro, jogando numa faixa mais ampla. E não é que um dia, surpreendentemente, a Ponte perdeu o meio, não me lembro mais. Claro, detalhes, mas o Wendel estava na lateral esquerda, ele botou outro lateral e trouxe o Wendel por dentro. E o cara arrebentou com o jogo. Então esse tipo de variação é muito importante, né? Senão o Júnior, Leovegildo Júnior, grande capacete, ele não teria sido lateral esquerdo e volante, pô. Dos bons. Vamos lá, Greger. Cruzeiro é o adversário, jogo pesado, hein? Difícil. CSA. Aliás, CSA, né? O Cruzeiro é o adversário do Guarani. Isso. Mas é jogo duro também, porque esse time do CSA venceu o Cruzeiro na rodada passada. Então é um jogo duro, difícil. Mas eu tô com o Kleina, viu? Eu acho que tá faltando uma vitória, né? Para trazer, ele disse ali, não tá faltando confiança, não tá faltando autoestima. Mas a gente sabe, né, Batista? Quando os resultados não acontecem, o próprio jogador, ele desconfia dele mesmo. Poxa vida, será que eu estou tão mal assim, gente? Não é possível, né? Que a gente não consegue emplacar aí uma vitória. E a Ponte, eu não estava na última partida, mas estava o Tigrão. Eu estava. Disse que teve uma evolução nesse time. Segundo tempo. Exatamente. Então isso é importante. É importante demais. E olha, jogar lá contra o Brasil de Pelotas não é fácil não, hein? Então eu acho que está faltando uma vitória para esse time da Ponte readquirir novamente a confiança, traz a autoestima e você trabalhando em cima de vitórias é muito melhor, é muito mais fácil. Até o vestiário fica melhor, né, Tigrão? Lógico, você conhece isso aí muito melhor do que a gente aqui, porque você esteve lá, né, no vestiário. Eu, se fosse na palestra lá, motivacional, o negócio do copo, né, aquela história também do cavalo, ganhou o cavalo, cadê o cavalo? Ah, pelo menos aqui o esterco já está aqui e tal. Otimismo, gente. Eu falaria o seguinte, meus amigos, olha o cavalinho aí, meus amigos, chegou a nossa vez, virou a chave, o momento agora é da Ponte. A Ponte está a 2 jogos invicta. Ela não perde a 2 jogos. Chegou a nossa vez. E é verdade, mas os caras ficam que está a 11 sem ganhar. Mas não falam que está a 2 sem perder. Mas igual a palestra lá do Fernando Diniz. Esse time aqui é junto. Junto, hein? Junto. 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 Na vitória, aliás, na amizade, no jogo, para ganhar o jogo. Não, esse time aqui é junto. 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 E